Cá para nós, eu garanto que você já pagou caro em cursos de produtividade, autodesenvolvimento e não aprendeu nem a metade do que você vai aprender com este livro. Olá, você já ouviu o provérbio russo que diz que se você perseguir dois coelhos, não vai pegar nenhum? Pois é exatamente assim que começa este livro. A única coisa, dos escritores Gary Keller e Jay Papasan. Como você deve ter visto aí na imagem, meu livro está todo marcado porque eu destrinchei essa leitura para poder trazer exatamente a técnica, a única coisa. Então aqui a gente vai ver um pouquinho de teoria rapidamente, depois vamos partir para a técnica, para você que quer aprender sobre o que é a única coisa e poder aplicar já hoje mesmo na sua vida. E para poder colocar a mão na massa, vai ser necessário que você anote. Então já pega um caderno, uma agenda, algo para anotar, porque vai ser bem importante você fazer as suas observações, porque depois vai ter a chamada para ação, certo? Eu vou fazer um convite muito especial para que você coloque em prática, porque o aprendizado sem a prática não adianta. É que nem quando a gente quer aprender a dirigir. A gente tem a aula teórica, é importante, mas nada substitui você pegar o carro e dirigir, você ter a sua prática, não é mesmo? E com esse livro, com as técnicas de autodesenvolvimento, funcionam da mesma forma. Você consome o conteúdo, pega a técnica, mas tem que partir para a ação. Então já pegou papel e caneta? Vamos começar. O livro começa com a teoria, a parte em que o autor nos traz a metáfora do efeito dominó, que a gente tem que ter essa metáfora para a nossa vida. Você já deve ter visto que o efeito dominó é aquela peça pequena que vai sendo enfileirada até uma última grande peça no final. E aí, quando você ativa a primeira peça, ela tem o poder de ir derrubando todas as outras em sequência. E a nossa vida funciona desta mesma forma. Quando a gente quer realizar algo grande, quando a gente tem algum objetivo, a gente tem que primeiro ativar a pequena peça que vai conseguir derrubar a última. Então já anote aí, a vida como uma metáfora do efeito dominó. É bem importante você entender isso, porque é a lógica que vai destrinchando a única coisa. Então você vai sempre pensar que a sua vida é um efeito dominó e o que você tem para fazer hoje, que é o mais importante, é a primeira peça que você precisa derrubar. Depois a gente tem uma segunda teoria que é muito interessante, que daí já é a primeira parte do livro. O efeito dominó seria uma parte introdutória e a primeira parte do livro os autores vão nos trazer as mentiras que nos contaram sobre o sucesso. Eu garanto que você já ouviu alguma delas, se não todas. Eu lendo essa parte, eu fiquei, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso, assim, já foi um divisor de águas essa teoria. Imaginar a vida como um efeito dominó e entender para poder eliminar da nossa vida as mentiras que nos contam. Os autores vão citar 6 mentiras. Deixa eu trazer aqui para você ver, para você já ir se familiarizando com essa teoria. Então, as 6 mentiras que atrapalham o seu caminho para o sucesso, segundo os autores, são: tudo tem importância igual. Mito. Outro mito: a ideia de ser multitarefas. Terceiro mito: a vida disciplinada. Quarto, a força de vontade infinita. Nossa, essa aqui eu ouço muito. Quinto mito: o equilíbrio como ideal. E o último,
pensar grande é ruim. Então esses são os 6 mitos e os autores vão explicar cada um deles em um capítulo bem curtinho. Olha aqui, para você entender como funciona. Vai falar então aqui o mito da disciplina e são 3 páginas de conteúdo e no final, que eu achei genial, esse resumo explicativo que ele chama de grandes ideias. Aqui vai ser um compilado do capítulo para você, né, reforçar o que você aprendeu, para você recapitular. Então é bem interessante. O livro ele é bem intuitivo, é um livro curtinho, como você viu, e cada capítulo ali da parte 1 sobre as mentiras do sucesso, você vai aprender uma a uma. Sabe aquela ideia que nos passam de que a gente tem que ter uma agenda lotada para ficar só dando tique no final do dia? Aí chega no final do dia, ou você ficou estressado porque não conseguiu cumprir aquela agenda lotada, ou você ficou estressado justamente porque você fez um monte de coisa que estava na agenda e às vezes aquele monte de coisa nem era o seu alvo, nem era a sua atividade principal. É sobre isso. Então, as 6 mentiras é outra teoria muito importante para que a gente elimine já agora esses mitos. E a gente ouve tanto, né, esses mitos, essas teorias, esses conceitos de produtividade, que eu garanto que você também já ouviu algum desses. E me conta aqui nos comentários qual foi o maior mito que você já ouviu sobre isso. Garanto que vão sair boas pérolas. Por isso que eu te recomendo fortemente que você tenha este livro como guia. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você compre o livro pelo link do canal. E aí, tendo esse livro como um guia teórico que vai lhe auxiliando dia a dia, esse vídeo aqui você tenha também como um complemento do livro. Aí você não vai ter erro, vai faltar só a sua parte mesmo, que vai ser entrar na ação. Passadas essas 2 teorias, a introdutória e a parte 1, vamos para a parte 2, que é a prática. É aqui na parte 2 que a gente vai entender como conquistar a única coisa. É aqui que a gente tem a ferramenta. Com isso, o autor, o Gary Keller, ele vai iniciar trazendo um exemplo que ele já viveu, esse mito do sucesso. Ele vai contar que ele já foi o cara que acordava cedo, sabe? Antes de todo mundo. Enquanto eles dormiam, ele trabalhava, chegava no escritório antes de todo mundo só pelo prazer de chegar e saber que tá todo mundo dormindo, sabe? Aí ele marcava reuniões cedão da manhã, 7h30 já tinha a primeira reunião agendada e às 7h31 ele já trancava a porta. Se a pessoa se atrasou, não entrava mais. E ele era esse cara da produtividade, sempre ocupado, um cara rígido, até o dia em que ele ficou doente. É aí que, quando ele adoeceu, ele chegou na questão que o importante não é se manter ocupado o dia inteiro. O importante é o que você faz com o seu tempo produtivo. O importante é você perceber qual é a única coisa do seu dia capaz de fazer toda a diferença para o resto. Sabe aquela pecinha de dominó lá do nosso efeito no início do vídeo? É isso mesmo. É aí que ele chegou na pergunta principal e objetivo da técnica, que é a seguinte. Eu anotei aqui até num post-it, ó. Recomendo que você anote de uma maneira diferenciada, para que você tenha sempre em mente, sempre em mãos, isso aqui, que é a parte principal do livro, tá? Então, como você chega na sua única coisa? É através dessa pergunta que ele chama de pergunta de foco. E aí é o seguinte: qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário?
É isso que eles nos convidam a fazer, essa pergunta para o nosso planejamento, essa pergunta ao acordar, essa pergunta diariamente na nossa vida. E aí, para a prática, espero que você já esteja aí com o seu caderno, com caneta para anotar. Na prática, a gente vai aplicar essa pergunta, tá? Então, eu vou dar um exemplo para você. Vamos pensar nas grandes áreas da nossa vida. Essa técnica ela serve para tudo, tá? Para relacionamento, para o trabalho, finanças, saúde física, enfim, para o que você quiser aplicar. Só que para isso você precisa, obviamente, tirar um tempo para se planejar, para você poder listar a área da sua vida que você quer dar um up, que você quer ter resultados extraordinários e ter o seu efeito dominó. Então, o que vai te guiar é essa pergunta de foco. E é a partir dessa pergunta que você vai dar direcionamento para os seus objetivos. Como que você vai fazer? Vamos anotar. Deixa eu botar meu café aqui do lado. Vamos pensar numa área da nossa vida que a gente queira dar uma atenção. Vamos pensar carreira profissional. Todos nós queremos, né, um emprego melhor, uma carreira, enfim, se desenvolver no trabalho, porque é a partir disso que a gente ganha mais dinheiro e consegue fazer a diferença financeira na nossa vida. Então vamos colocar aqui o seguinte, você vai anotar aí. O objetivo, vamos botar o objetivo geral. E aí abaixo você põe carreira profissional. Certo? Tá anotando? É bem importante, porque a partir desse exemplo é que você vai aprender depois lá quando você estiver tirando um tempo para o seu próprio planejamento. Então, objetivo geral, carreira profissional. Aí, você vem com a pergunta, por exemplo, na minha carreira profissional, qual é a única coisa que posso fazer de modo que ao fazê-la todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? A pergunta vem pronta. Você só precisa incluir o seu objetivo geral, a sua grande área da vida. Agora, a resposta, ela é com você. Por que os autores não trazem uma resposta pronta? Que não existe, né? A resposta é muito pessoal, é a gente olhar para as nossas necessidades, é a gente olhar para a nossa jornada, para a nossa rotina, para a nossa realidade e a partir dessa pergunta a gente poder responder. Então estipulamos que o objetivo geral é carreira profissional. Como é que eu vou responder isso? Tirando um tempo, pensando. Então aqui para o exercício a gente pode pensar que a única coisa na minha carreira profissional que eu posso fazer tem muitas coisas, né? Se a gente for pensar assim, eu posso procurar um emprego melhor, eu posso me qualificar, eu posso, se eu não tenho especialização, eu posso buscar um curso para me especializar, se eu não tenho graduação, fazer uma faculdade. Então tem muitas coisas que a gente pode pensar. Para o nosso exemplo, eu vou colocar que preciso me qualificar, tá? Então eu vou botar assim, qualificação. Ok, a resposta de qual a única coisa que eu posso fazer na minha carreira profissional vai ser me qualificar, qualificação. Mas aí é vago, né? Me qualificar, qualificação em quê? Vamos pensar, o que eu gosto de fazer? O que eu quero? Se eu já sou formada, que curso que eu posso me especializar para conseguir afunilar a minha profissão, para conseguir um emprego melhor? Então vamos pensar que eu quero me qualificar, vamos pensar que eu não tenho nenhuma qualificação, mas eu quero, pensando no meio digital, que é que está em foco, que a gente vê que dá muito dinheiro, enfim, eu quero me qualificar em marketing digital. Então vou botar marketing digital. Anota aí o exemplo, que é ele que vai te guiar depois quando você estiver sozinho. Objetivo geral, carreira profissional, qualificação em marketing digital. Então essa foi a resposta que eu tirei dessa pergunta, de foco geral. Só que qualificação em marketing digital ainda está muito
amplo, né? Então a gente vai voltar para a pergunta. A ideia é sempre, você tem que ter a ideia sempre de ir afunilando, tá? A sua pergunta. Então a gente já tem a pergunta que vai virar o seguinte: qual é a única coisa para minha qualificação em marketing digital que posso fazer de modo que ao fazê-la todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? O que você acha que você pode fazer? Qual é a resposta dessa única coisa na qualificação em marketing digital? Eu acho que é se inscrever em um curso, né? Ou procurar um curso gratuito, aí você vai ver. Mas aqui eu vou botar me inscrever em um curso de marketing digital profissional. Vou botar profissional porque a gente sabe que tem cada curso aí, né? Que às vezes é só balela. Marketing digital profissional. Então, agora que eu já sei que eu preciso me inscrever em um curso de marketing digital profissional para atingir o meu objetivo, que é uma carreira profissional, eu vou ter que pesquisar, ver as avaliações dos cursos para encontrar um curso que seja interessante, né, viável para o meu objetivo. Ok, você se inscreveu no curso de marketing profissional, mas e agora? É aí que entra a segunda etapa que os autores nos direcionam no livro. Primeiro você faz a pergunta de foco para achar o seu objetivo geral. Quando você estreitou ele, para chegar no agora, você precisa da segunda pergunta, que eles chamam de pergunta de foco estreito. É essa pergunta que vai te dar a ação, a mão na massa, o que você vai fazer agora. Então, depois que você se inscreveu no curso de marketing digital, você tem que praticar, né? Não adianta só se inscrever. Aí você faz a pergunta: me inscrevi em um curso de marketing digital profissional. O que devo fazer agora? O que devo fazer agora, de modo que ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário. E eu te pergunto, o que você acha que deve ser essa coisa que você tem que fazer agora? Vamos anotar? O que você deve fazer é estudar. Estudar. Mas não adianta só botar estudar. Os autores nos indicam a termos blocos de tempo para essa tarefa que nos direciona para a nossa única coisa. Então, a nossa primeira peça do efeito dominó, que vai derrubar todas as outras, para chegar na nossa carreira profissional, do exemplo, é estudar 4 horas por dia. E é aí que a gente fechou o nosso exemplo. Espero que você tenha anotado. Deixa eu te mostrar. Deixa eu só anotar uma coisinha aqui. Quadro geral é a direção. Ficou assim, ó. Não sei se dá pra ver. Esse aqui seria se a gente estivesse fazendo um planejamento, tá? Então, o que ficou o nosso planejamento? Guiado pela pergunta de foco, eu criei o meu objetivo geral para a área da minha vida, que é a carreira profissional. Dei a direção. Depois, eu respondi que a única coisa que eu posso fazer pela minha carreira profissional, respondendo a pergunta de foco, seria me qualificar, e aí escolhi a profissão marketing digital. Só que para eu me qualificar em marketing digital, eu preciso me inscrever em um curso de marketing digital. Eu dei mais uma funilada, né? E para isso, eu vou pesquisar um curso que seja sério, um curso que seja interessante, vou ver as avaliações, questão de preço, tudo. E depois que eu me inscrevi, eu fiz a pergunta de foco estreito. Estou inscrita no curso, qual é a única coisa que eu posso fazer agora? Estudar 4 horas por dia. Essas 4 horas por dia eu não tirei da minha cabeça, tá? É o autor, ele tem uma técnica, ele explica aqui do porquê essas 4 horas. E essas 4 horas ele chama de bloco de tempo. Isso é muito importante para a técnica funcionar. Fazer as duas perguntas, começa com a de foco, depois a de foco estreito, estipule bloco de tempo 4 horas. Recomendo que se você não conseguir fazer 4 horas ininterruptas, divida o bloco de 2 horas. Mas o importante é que você faça
4 horas, mas e quando fizer, faça com foco. Isso eles destacam também. O foco é nada de distrações. Vai começar o seu bloco de tempo, se organiza, já deixa tudo preparado, seu café, suas canetas, seu computador, desliga o celular ou desabilita as notificações. Nada deve te interromper. Avisa as pessoas que você vai estar ocupado durante 4 horas. Você tem que ficar de foco total. Isso é produtividade. Produtividade, como o autor diz, não é você estar cheio de trabalho o tempo todo. É você focar numa única coisa durante um período. 4 horas do seu dia não é muito para você atingir um grande objetivo. Vai sobrar tempo para muitas outras coisas. Só que enquanto você está ali nessas 4 horas, você tem que esquecer todo o resto. E aí, com o tempo, você vai derrubando as outras peças do seu dominó. Outra coisa importante para esse objetivo é você estipular um prazo, que pode começar em 5 anos, de repente, você quer atingir a sua carreira profissional, ou em 2 anos. Assim você vai começar hoje, sabendo que em 2 anos você tem que derrubar a sua última peça do dominó. É assim que funciona. Para a gente atingir qualquer coisa na nossa vida, é um passo de cada vez. E os autores até trazem um provérbio chinês que ilustra bem isso, que diz que para você atingir uma viagem de 1000 quilômetros, você precisa dar o primeiro passo. Então, já temos o primeiro exemplo, espero que você tenha entendido. Coisas importantes, anote a pergunta de foco geral. Se você tem o livro, já tem no livro. Se você não tem, repito aqui para você, anote no post-it, deixe bem à vista. Pergunta de foco geral: qual é a única coisa que posso fazer de modo que ao fazê-la todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Daí, quando você estiver respondendo isso na sua grande área da vida, para estreitar na ação, no que você deve fazer agora, a pergunta de foco estreito. Anote aí, pergunta de foco estreito. O que devo fazer agora, de modo que ao fazê-la todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Essas são as 2 perguntas principais e o planejamento, né? Você estipular aí o que você quer para sua área da vida. Com o tempo você vai pegando a prática. Com o tempo, essa pergunta aqui já vai estar memorizada e já vai se tornar um hábito para você direcionar a sua vida através da pergunta de foco e a sua rotina através da pergunta de foco estreito. Essa é a prática da parte 2 do livro. Depois o autor vai para a parte 3. O que é a parte 3? São os resultados. A gente se dedicou, a gente praticou, a gente quer os resultados, né? Para isso que a gente trabalha, para isso que a gente se planeja. Diante do nosso planejamento, do nosso bloco de tempo, tudo que você já aprendeu, você tem que ter em mente 3 coisas que os autores nos falam: propósito, prioridade e produtividade. Para isso, ele nos traz a metáfora do iceberg. Quem aí já viu aquele filme Titanic? Quem já viu entende o que é um iceberg, né? Um baita bloco de gelo, onde você vê só uma pontinha assim e que pode te enganar, porque lá embaixo pode ter um gelo enorme capaz de afundar um navio. O propósito e a prioridade são coisas que ficam lá embaixo, que ninguém vê. O que a gente só vê na ponta do iceberg? A produtividade, o lucro, os ganhos, os resultados, o corpo perfeito, a carreira estipulada. Mas embaixo ali, onde é a parte maior desse iceberg, está o trabalho, o propósito e a prioridade. Então o autor aqui vai te guiando como você ter esses resultados extraordinários. Lembra que eu falei que cada capítulo é curtinho, que vem um resumo no final? Essa parte 3 também tem isso. Para a gente poder entender o propósito, eu vou fazer um desafio prático para ti. Anote aí, o que você quer realizar como propósito da sua vida? Como você gostaria que isso fosse realizado? Como você faria isso? Escreva.
Na página 153, o autor vai falar do propósito dele de vida. Que o propósito dele de vida é ensinar as pessoas. E através desse propósito é que surgiu esse livro, onde ele ensina todas essas técnicas, onde ele dá os cursos deles, entendeu? Então é a partir daí. Anote o seu propósito. Depois temos a prioridade, que também tem um desafio prático para você. Anote seus objetivos e os mantenha sempre por perto. Nunca perca de vista seus objetivos. Por isso o planejamento, por isso o caderno ou a agenda. Anotou os seus objetivos? Estabeleça qual é a prioridade. É partir para ação. Para partir para ação, você precisa ajustar o objetivo ao agora. Como é que você faz isso? Um exemplo prático. Você quer passar num concurso público. Ótimo, esse é um objetivo. Mas como você adapta esse objetivo de passar num concurso público para o agora? É transformar ele em prioridade, estudando 4 horas por dia ou blocos de 2 horas por turno, digamos assim. Entendeu? Prioridade, um objetivo, transforme ele para o agora. Você estabeleceu a prioridade? Eu anotei. E assim que você souber o que fazer, seu objetivo, que é a prioridade, só vai faltar passar do saber para o fazer. Tudo nos indica que a gente tem que mesmo praticar, né? Fizemos o desafio prático do propósito e da prioridade. O desafio prático da produtividade é começar a fazer através do bloco de tempo. Se você vai fazer o seu planejamento, pensa no seu bloco de tempo numa agenda mensal. Você pode criar para o ano, você pode criar com objetivos de 5 anos, enfim, mas vamos pensar na agenda mensal de abril. No seu bloco de tempo, eu até também anotei, ó, bloco de tempo é o melhor recurso de produtividade para você gerir e reservar tempo para realizar sua única coisa. Então você vai pegar a agenda de abril, cada semana, né, cada dia da semana, você vai anotar blocos de tempo com prioridade para 3 coisas. 3 coisas tem que ter prioridade aí na sua agenda. Uma delas é, na verdade não é uma delas, é a primeira. Você vai estabelecer seu tempo livre. Você já pensou nisso? Começar a sua agenda já pensando no tempo livre? Viu como eu falei que os autores aqui estão assim, em outra linha do que é o mito do sucesso, sabe? Eles querem que a gente tenha um tempo livre, porque sem descanso, sem estarmos bem fisicamente, a gente não vai conseguir se dedicar com foco no que a gente precisa. Então, a sua agenda você vai pegar abril e já vai estipular. Sábado eu quero livre para fazer o que eu quiser, sabe? Para não me preocupar com nada. Ou sábado eu quero tarde livre para fazer tal coisa. Ou então, vou tirar em abril 5 dias. Abril costuma geralmente ter feriado, né? Então eu vou tirar um feriadão para viajar com a família, para me energizar. Estipule aí em abril seu tempo livre. Isso é necessário. Descansado, sabendo que você vai ter seu tempo de folga, a gente vai estipular a segunda coisa, que é tempo para realizar sua única coisa no bloco de tempo. 4 horas, lembra? Então vamos lá, 4 horas. Para sua carreira profissional, estipule aí sua única coisa. E terceira e última coisa, seu tempo de planejamento. Na semana, no mês, você precisa. O autor, na verdade, aconselha 1 vez por semana. Então anote aí 1 vez por semana o seu planejamento. Para o seu planejamento, 30 a 1 hora, não precisa mais do que isso. Você já tem o direcionamento, você já tem a pergunta de foco, é só se orientar, fazer as reflexões e responder as perguntas, certo? Deixa eu mostrar como é que ficou aqui no exemplo do autor, para você ver como ficou intuitivo. Ó, aqui está a agenda do autor. Tá vendo? Ele anotou ali, fez um calendário
botou o planejamento, o tempo, tudo certinho. É assim que você faz na sua agenda também. Assim você vai ter o seu direcionamento. Você vai começar o mês de abril já sabendo o que você tem para fazer. E lembre-se, não adianta lotar a sua agenda, tá? Faz bem como tá aqui. Tempo livre, sua única coisa, e o tempo de planejamento, porque o planejamento é que vai dar toda a direção. Quando você estiver fazendo seu planejamento, faça com foco também, sem distrações, tenha seus post-its para anotar, tenha a sua agenda ou faça no computador, como ficar melhor para você, mas tenha uma organização, porque é importante planejar. Planejou? Já põe a mão na massa e não esqueça. E assim a gente termina este livro, onde a gente viu teoria e parte prática. Espero que você tenha anotado. Deixe aqui nos comentários se você fez as anotações, se você compreendeu, se ficou com alguma dúvida. Vamos recapitular rapidamente. Pontos principais. Se você passou esse vídeo batido, chega aqui no resumo, que é: duas teorias começam o livro: o efeito dominó como metáfora para as nossas vidas e os 6 mitos do sucesso, que a gente precisa eliminar essas ideias de vez. Aí a parte 2 a gente vai para a prática, e a prática nos ensina que nós precisamos nos guiar por 2 perguntas. Uma é a pergunta de foco geral, que vai dar o direcionamento nas grandes áreas das nossas vidas. Recomendo você a começar por uma dessas áreas, a que tiver aí mais necessitada, e você faz aquela pergunta: qual é a única coisa que posso fazer, de modo que ao fazê-la todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? E assim você vai ter a pergunta de foco geral. Você responde essa pergunta lá no seu tempo de planejamento, pensando na sua realidade, na sua jornada de vida, vai respondendo e vai afunilando. Quando você estiver lá na parte de baixo do funil, o que você faz? Você faz a pergunta de foco estreito, que é: o que devo fazer agora? E assim você vai partir para ação, tendo prioridade, propósito, e também lembrando que a ação é a produtividade. Criou o seu grande objetivo, ou também criou o seu objetivo para o seu dia a dia, aquele que você vai acordar já sabendo o que tem que fazer no dia? Não esqueça dos blocos de tempo, eles são muito importantes. Você impor os blocos de tempos na sua rotina e protegê-los. Para protegê-los, vai ter uma parte aqui no livro explicando, mas eu adianto para você que você precisa tirar as distrações. Tudo que você puder eliminar para poder ficar as horas líquidas focado na sua única coisa, na realização disso. Lembrando que o que você faz agora é aquela primeira pecinha do dominó, para que você consiga derrubar todas as peças e chegar lá no seu objetivo final, que é como se fosse o iceberg. A ponta do iceberg são os nossos resultados. Aquilo que as pessoas olham e dizem: bah, mas aquele ali é sortudo, sabe? Ninguém vê a parte lá, todo o sufoco que você fez, todo o planejamento. Faça a sua agenda com os blocos de tempos bem estipulados. Resumo pronto. Espero que você tenha entendido a técnica, espero que você compre o livro para que seja seu guia também. Outra coisa que eu espero é que você já se inscreva nesse canal, assim você não perde nenhuma novidade, vídeo novo toda semana. Sabe aquele tempo livre na sua agenda? Que tal você assistir outro vídeo aqui do canal? Por isso te convido, se inscreva nesse canal. Se você não é inscrito, você está perdendo. Bora praticar? Então tá certo, deixa o seu like e a gente se vê no próximo. Este livro é bom? Tchau!